Shalom, esse é o vídeo 2 da Carta aos Hebreus. É um vídeo muito importante para a nossa vida espiritual, pois foi uma carta direcionada ao povo que sempre conviveu com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, ela vai ajudar você a entender grande parte da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, toque o sininho. Temos mais de 40 vídeos. E toda vez que você dá um like em nossos vídeos e faz um comentário, você vai estar ajudando a este vídeo chegar a mais irmãos. Então é uma forma de você estar cumprindo o seu IT. No vídeo anterior, nós lemos aqui o capítulo 1 da Carta aos Hebreus. Teve muitas revelações. Se você não assistiu, assista o vídeo 1. E vamos agora fazer o vídeo 2. Provavelmente vai ter o vídeo 3, 4, 5, porque, como eu disse, é importante você entender a Carta aos Hebreus. Então, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nós terminamos assim: não são todos eles, se referindo aos anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir. Foi o que aconteceu em Apocalipse, João se prostra aos pés do anjo, o anjo não aceita e diz: eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adore a Deus. Mas no Antigo Testamento apareceu um anjo na sarça ardente e disse para Moisés tirar a sandália dos pés, porque a terra em que ele estava pisando era a terra santa, e Moisés se prostrou aos pés daquele anjo. Aquele anjo era o Senhor Jesus. Era o mesmo anjo que estava à frente do povo no deserto, que levava o nome de Deus. É a mesma coisa em Josué. Em Josué capítulo 4 ou 6, se eu não me engano, aparece lá um anjo com a espada nua na mão. Josué pergunta se ele era com ele ou era contra ele. E o anjo diz que ele era o príncipe do exército do Senhor Deus. E aquele anjo diz as mesmas palavras que aquele anjo disse para Moisés na sarça: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Ou seja, aquele anjo também deixou Josué se prostrar aos pés dele. Então nós temos várias aparições do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Aquele anjo que apareceu para Manoá, o pai de Sansão, quando Manoá diz: me diga o teu nome para eu fazer um sacrifício para você. Aí o anjo disse: sacrifício para mim não, sacrifício é só para Deus, que no caso o pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas por que perguntas o meu nome, já que é maravilhoso? Maravilhoso é Isaías 9,6, O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro. Então, mais uma aparição do Senhor Jesus no Antigo Testamento. E aquele anjo também, que ficou com Abraão, enquanto os outros dois anjos foram lá em Sodoma e Gomorra, também era o Senhor Jesus. Amém? Então, os anjos não se deixam prostrar, porque eles são ministros, são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, assim finalizamos a primeira parte da Carta aos Hebreus. Vamos entrar agora no capítulo 2. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, aqui o escritor da Carta aos Hebreus está pedindo para você não se desviar daquilo que você tem ouvido. Ouvido de quem? Essa é a questão. É do está escrito ou da religião que você está seguindo? Por isso, a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. O Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Lembre-se que o Espírito Santo é quem te convence da justiça, do juízo e do pecado. E ele te convence como? Através da palavra. Por isso Davi vai dizer nos Salmos: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Davi também diz no Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você tem a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho, ou você tem a religião ou o homem. O próprio Jesus dizia que não confiava em nenhum dos seus discípulos porque ele sabia o que havia no homem. Então eu peço a você que assista o nosso vídeo Carta de Judas. Ninguém dá muita importância para a Carta de Judas, mas é uma carta muito importante para a nossa vida espiritual, porque bem retrata o que iria acontecer agora no fim dos tempos.
Então vamos lá, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos, falada aos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, Jesus passou para os apóstolos, e os apóstolos passaram adiante os ensinamentos. Por isso que é importante você ler o livro de Atos dos Apóstolos, porque tudo o que Jesus ensinou nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão botando em prática no livro de Atos. Entendeu? Versículo 4. Vou repetir o 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós? Por quê? Porque se Deus deu uma palavra aos anjos e não voltou atrás, então a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça, e Ele também é fogo consumidor, que nós devemos servir a Deus com reverência e santo temor, porque Ele é um fogo consumidor. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, que nós não devemos temer o homem, que pode matar o nosso corpo e depois não pode fazer mais nada conosco. Devemos temer antes a Deus, que além de matar, pode lançar no inferno. Então, irmãos, a Bíblia ela é clara em dizer a verdade, mas infelizmente os falsos profetas hoje estão falando para os irmãos dentro das igrejas aquilo que eles querem ouvir. Hoje um culto é mais emocional do que racional. E lá em Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, irmão, Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que é o pleno conhecimento da verdade? O pleno conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? O Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos lá. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios. Como que Deus testificou? Jesus vem, fala, ensina. Os apóstolos ouvem, passam adiante. Aí vem Deus através do Espírito Santo e testifica por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então, dons do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, já falei no vídeo anterior, nós temos alguns vídeos sobre esse assunto, só você colocar no YouTube, Capelão Alexandre, Espírito Santo, Capelão Alexandre, vai na Bíblia, recado ao irmão Esdras, que ficou muito bom esse vídeo também. Então, nesse vídeo eu explico que o Espírito Santo é o Espírito do Pai, nestes vídeos. E a Bíblia inteira nos mostra que o Espírito Santo é a ação, é a presença de Deus e a ação do poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então, só você assistindo os vídeos para você entender melhor sobre esse assunto. Então, versículo 4. Testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Então está falando aqui de Jesus. Que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória Deus coroou ele. Ao Senhor Jesus foi dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Ele disse no capítulo anterior, em Hebreus 1, todos os anjos de Deus o adorem, porque nele habita a plenitude da divindade. O que é a plenitude da divindade? São os 7 Espíritos de Deus que habitam em Cristo. Você vai ver isso em Isaías 11, do versículo 1 ao 3. E é por isso que Jesus é o Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, isso é a plenitude da divindade. Não é porque Jesus é o próprio Criador, o próprio Deus. Então, assista nossos outros vídeos e você irá entender isso melhor também. Vamos lá. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste.
todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Então está dizendo que todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Mas, como está escrito em 1 Coríntios 15, do versículo 24 a 28, menos uma pessoa foi sujeito debaixo dos pés do Senhor Jesus. Quem? O Criador, o nosso Deus. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 24 a 28 diz assim: depois virá o fim, quando ele, Jesus, tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Viu quem é Deus? É o Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Então, todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, fica claro que se excetua ou se exclui aquele, que no caso é Deus o Pai, que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, o mesmo Senhor Jesus, se sujeitará àquele, que no caso é Deus o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, no caso o Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, seja tudo em todos. Amém? Então, irmãos, a Bíblia tem uma regra, né? Nós não podemos falar o que pensamos. Nós temos que deixar a própria Bíblia responder todas as questões. Então, vou repetir. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito, menos o próprio Deus, o próprio Pai. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Irmão, o que é a graça de Deus? Muita gente fala que a graça de Deus é um favor imerecido, mas não tem isso escrito na Bíblia. Em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Em 1 Pedro 1, versículo 5 diz que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. É a mesma coisa que está escrito em Efésios 2,8. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. 1 Pedro 1, versículo 5 diz que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. Então o que é a graça? A graça é a operação do poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Aí você vai entender quando Paulo, com um espinho na carne, pede para Deus retirar, que Deus responde: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a graça não é um favor imerecido. A graça pela qual nós somos salvos mediante a fé em Jesus é a operação do poder de Deus na vida daquele que crê. E esse poder é o quê? É o Espírito Santo, irmão. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi quando desceu sobre eles o quê? O Espírito Santo. Sansão. Toda a força, todo o poder que Sansão tinha. Por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. Quando cortam o cabelo, quando ele se rende aos joelhos lá de Dalila e vem alguém e corta o cabelo dele, aí o texto diz que o Espírito do Senhor se retira dele. Ele perdeu a força. Amém? Então viu o que é a graça? A graça é o Espírito Santo. É a operação do poder de Deus na vida daquele que crê. Irmão, assista todos os nossos vídeos. São vídeos rápidos, 20 minutos no máximo cada um. Vai te ajudar muito no entendimento da palavra de Deus. E se esforce para adquirir esse livro. O nome do Criador e o porquê da salvação vem dos judeus. Tem muitos aí se dizendo judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então o livro custa R$50, já incluso o frete, vai com um DVD de brinde. Não esquece, irmão, de dar o seu like, se inscreva no canal, e faça um comentário qualquer. Isso ajuda a esse vídeo ser assistido por mais irmãos e, como eu já disse, é uma forma de você estar cumprindo o seu ídolo. Vamos lá, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Quem? Jesus é o autor da nossa salvação. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, quem nos santifica? Jesus. Hebreus 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm todos de um só. De quem? De Deus o Pai. Por esta causa ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos.
Jesus é nosso irmão, Jesus não é nosso pai. Né? Por isso que ele disse, eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Versículo 12, dizendo, anunciarei o teu nome, o nome de Deus, o Pai, aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus está dizendo que vai cantar louvores a Deus, o Pai, no meio da congregação. E outra vez, né? Porém nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas. Por que semelhantemente? Porque na carne dele não havia pecado, na nossa tem. Né? Como diz Davi no Salmo, em pecado me concebeu minha mãe. Jesus nasceu de uma virgem, ele não nasceu de uma relação sexual. Não que relação sexual seja pecado, né? Desde que você faça com a sua esposa. Vamos lá. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Irmãos, muita gente acha que aceitar Jesus, batizar e fazer parte de uma comunidade está salvo. Não. Jesus disse que você tem que ser fiel até a morte para conquistar a coroa da vida. Lembra da parábola das 10 virgens? Né? As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpada, mas somente as prudentes, que tinham reserva de azeite, e esse azeite representa uma vida de santidade. Elas entraram. Né? Então, enquanto nós estivermos nesse corpo humano, é aquilo que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, só vai se cumprir aquilo que Paulo disse, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Só vai se cumprir isso em nossa vida quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, né? E você tiver seu corpo transformado em um piscar de olhos. Transformado como? De um corpo carnal para um corpo espiritual. Semelhante ao que aconteceu com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Jesus estava num corpo como o nosso, e no piscar de olhos ele ficou branquinho, né? E ali ele recebeu um corpo espiritual, no piscar de olhos. Esse é o poder de Deus, de fazer isso. Tá, irmãos? Então assim vai acontecer no arrebatamento. Eu peço para você assistir o nosso vídeo, Capelão Alexandre Arrebatamento. Você vai conhecer a verdade, como vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Então, irmãos, por que é importante você entender o Antigo Testamento? Lá em 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 15, ali o apóstolo Paulo diz que Deus tira um povo da escravidão do Egito, faz uma promessa para eles, mas Deus rejeita a maior parte deles. E eles ficaram prostrados no deserto, ou seja, no meio do caminho, e não alcançaram a promessa de Deus. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, no versículo 6 e no versículo 11, que tudo aquilo aconteceu lá atrás, no passado, e está escrito na Bíblia para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Então, eu fiz um vídeo também, ficou muito bom, depois você assista, Capelão Alexandre Bezerro de Ouro, vai estar falando sobre esse assunto. Vamos lá, versículo 17 agora. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, o Pai, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, que ele fez através do derramamento do seu sangue. Lembrando que eu gostaria que você assistisse nosso vídeo também, Crucificação e a Arca da Aliança, para você entender isso também melhor. Porque, irmão, nossos vídeos eles vão se completando, né? Porque se cada parte da Bíblia que eu ler eu for explicar o significado, para isso tem os vídeos. Então, é só você digitar no YouTube Capelão Alexandre e você vai encontrar todos os nossos vídeos. E esse é muito importante.